Paz a todos, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Olá, bom dia, graça e paz a todos. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada um. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos, bom dia. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um. Bom dia. Oi, Dayana, bom dia. Feliz por você estar aqui. Célia, um beijo. Bom dia a todos. Graça e paz a todos. Um abraço, irmão Mário. Deus abençoe sua vida, sua família. Todos, que saudade. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Melhor agora, Lu. Deus abençoe. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Bom dia. Paz. Aleluia, graças a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá chegando mais gente. Tá vindo mais gente, tá entrando mais gente. Bom dia, dona Fátima. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bom dia para você que tá acabando de entrar. Graça e paz. Se você estiver falando de alguma região fora de São Paulo, capital, coloque pra gente de onde você está falando. Se você estiver em outro estado ou em outro país. Tá bom o som aí? Tá, a imagem tá boa? Tá chegando bem? Por favor, me dá um ok aí. Bom dia, Andresa, João, Cláudia, Tita, Tiaguinho, Maiara. Bom dia. Bom dia para todos. Saudade de vocês. Vando, Tati, Tadeu, Valéria. O áudio tá bom aí? A imagem? Ok? Irmão Milda, irmã Irma, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. Tá chegando mais gente aí, tá vindo mais gente. Graça e paz. Enquanto a gente não começa, quero dar um aviso que quarta-feira às 20 horas estaremos em mais uma live. Então não esqueça de conectar às 20 horas, quarta-feira. Também visite o nosso canal do YouTube. Visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Sempre fique ligado, porque sempre a gente está colocando algo de Deus, sempre a gente está colocando uma palavra de Deus para fortalecer você na semana. Sempre você vai receber isso no seu coração. Isso é importante porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos dá esperança, nos dá vida. Ela faz com que a gente tenha uma outra perspectiva das coisas, uma outra visão. Então é importante nós termos isso. Bom dia, Emerson. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês aí por também deixar a gente entrar na sua casa, onde você está agora. Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente. Bom dia, irmã Irma. Bom dia. Bom dia, irmã Irma. Deus abençoe a vida de cada um. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui na live para trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de vida, trazer uma palavra de vitória, trazer uma palavra de tranquilidade para você, né? Em meio a uma enxurrada de notícias desanimadoras e assim vai.
E nas sextas-feiras, às 22 horas, nós estamos fazendo uma live diferenciada aqui no Instagram. Se você quiser, se der, venha com a gente participar. Está sendo tremendo, muito boa. Então venha compartilhar da alegria do Senhor na sua vida e na nossa vida. Venha compartilhar com a gente. Venha se apresentar diante do Senhor nessa sexta-feira, às 22 horas, porque Deus tem feito coisas lindas, maravilhosas. Amém? Queridos, hoje eu quero falar do amor de Deus, né? Eu quero falar sobre o tamanho do amor de Deus, sobre a importância que nós temos para Deus, né? E eu quero também falar como nós devemos nos posicionar diante desse amor. Então eu queria compartilhar um texto que está em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. Então eu quero compartilhar com você esse texto. É um texto conhecido e eu quero frisar para você o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus que nos cerca, o tamanho do amor de Deus que nos respalda, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, se você está com ela perto aí, Romanos 8, versículo 35 ao 39, que nos relata o tamanho do amor de Deus, o tamanho da importância, né, que nós devemos dar para esse amor, para esse poder que está sobre nós, para esse poder que nos protege, para esse amor que nos consola, para esse amor que nos dá segurança, né? Então eu vou ler aqui, Romanos 8, versículo 35 ao 39. Então diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Romanos 8, 35 ao 39, o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus, que está em Cristo, nada pode nos separar. Então o apóstolo Paulo ele faz uma lista de coisas que são possíveis, que tentam derrubar, que tentam esfriar ou que tentam nos tirar da presença de Deus, que tentam nos afastar desse amor. Então o apóstolo Paulo ele faz uma lista de algumas situações que faz com que muitas pessoas deixem o amor de Deus, deixem de seguir a Deus, deixem de ter uma vida com Deus. Ao mesmo tempo que ele faz essa lista, ele faz uma pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? E assim ele começa a lista. Essa lista é uma lista de várias situações que a gente passa na vida, que a gente enfrenta, e que prova e que faz a gente provar que nós estamos ligados em Cristo, que nós estamos firmes nele. Então essa lista é uma lista que o apóstolo Paulo coloca de possíveis situações difíceis que a gente enfrenta na vida, porém o amor de Deus ele ultrapassa, ele vence todas essas tribulações, toda essa lista colocada por Paulo.
Porque no primeiro versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa a colocar: quem pode nos separar desse amor? Quem pode? Então, ao mesmo tempo, após essa pergunta, ele coloca: será que a tribulação, será que a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Será que a morte, as coisas do presente e do porvir, as potestades, principados? Será que o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu quero dizer para você nessa manhã que nada pode te separar. Nada. Então, que você guarde no seu coração essa palavra, que nada pode separar você do amor de Deus. Nada. E o amor de Deus por nós, ele não é uma emoção, não é algo emotivo. Ele é um fato nas nossas vidas. O amor de Deus é fato, né? Então existe um fato, existe o amor de Deus. Então ele não é algo emocional. Um momento eu estou amando, outro momento já parece que eu estou em dúvida. Não, o amor de Deus, ele é verdadeiro, ele é eterno, ele é um fato. Então ele não tem variação. Por exemplo, quando a gente erra, nós pedimos perdão ao Senhor, ele nos perdoa. Mesmo quando a gente erra, o amor de Deus não diminui por nós. O amor de Deus continua o mesmo. Porque Deus nos ama, porque ele é um fato. O amor de Deus, o amor dele é fato. O amor dele não está ligado às nossas emoções, ou à emoção dele, ou qualquer outra coisa. O amor de Deus, ele é fato, ele é verdadeiro. Ele é algo sublime, ele é algo eterno, né? O amor de Deus, ele nos traz segurança. Nós estamos baseados no amor de Deus. E esse amor é inabalável. Esse amor é inabalável. E esse amor está em Cristo Jesus. Esse amor é um amor que foi deixado através de Jesus Cristo, através da morte e ressurreição. Então Deus deixou Jesus Cristo, seu Filho, morrendo em nosso lugar e ressuscitando em prova desse amor. Então, a maior prova desse amor é quando Jesus veio, quando Jesus deixou a sua glória e veio como homem, passou pelo sofrimento e morreu em nosso lugar para que hoje nós tivéssemos liberdade, para que hoje nós tivéssemos a solidez do amor. Então, o amor é algo sólido. O amor é sólido na nossa vida, né? Então, o amor, ele foi provado quando Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas falam para as outras, prova o seu amor por mim. A pessoa, ela passa por coisas assim que você nem imaginava. Ela enfrenta coisas que você nem imaginaria. Mas ela, para provar esse amor, ela enfrenta. Jesus Cristo teve que enfrentar a morte para provar que nos ama. Jesus Cristo enfrentou a morte para provar que nos ama. Então, hoje eu quero dizer para você que Jesus te ama, que Jesus te ama. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa situação. Mas o amor de Deus, ele é sólido. Agora Deus quer que o seu amor por ele também seja sólido. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Mas você pode estar perguntando, mas quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele tinha uma vida completamente diferente do que ele tinha como Paulo. E Paulo, quando ele fala essa situação, ele passou por várias situações difíceis na vida. Deus permitiu por quê? Para deixar o amor de Paulo sólido pelas coisas de Deus, por Deus. Hoje você, de repente, está passando por uma situação difícil, porque Deus quer que o seu amor seja sólido dele. O seu amor não tem reações, condena em você.
Deus não quer que o nosso amor tenha variações, né? Então o apóstolo Paulo listou algumas coisas que eu vou tentar traduzir para você o que ele estava dizendo nesses versículos. Olha só. Tribulação. Quando o apóstolo Paulo diz a tribulação, quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação. A tribulação é o quê? É um momento difícil que a pessoa está enfrentando. Então a tribulação é uma fase difícil, né? É uma situação que parece que não vai acabar, mas ela vai, porque ela é uma tribulação. A Bíblia diz que a leve momentânea tribulação, ela é leve e ela é momentânea. Mas por que ela é leve? Porque ela não tem o poder de nos derrubar. Né? Ela não tem o poder suficiente de nos derrubar totalmente. Então ela é leve. Ela é momentânea por quê? Porque ela vai passar. Então quando o apóstolo Paulo diz a tribulação, será que a tribulação poderá nos separar do amor de Deus? Então a tribulação é um momento difícil. Difícil. A tribulação é um momento complicado, difícil, mas ela não tem poder de separar uma pessoa do amor de Cristo. Não tem o poder de separar uma pessoa do amor de Deus. Ela não tem o poder de separar uma pessoa da vida eterna. Então a tribulação é um momento difícil. Então, por exemplo, nós estamos passando o quê? Um período de tribulação, momento difícil, pandemia. Mas isso não pode esfriar o nosso amor por Cristo. Isso não pode abalar a nossa crença nele. Isso não pode abalar o nosso relacionamento com ele. Amém. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre amor, sobre relacionamento. Romanos 8, 35 ao 39 fala sobre relacionamento. Fala sobre amor de Deus. O que Deus tem feito por nós, o que nós temos feito por Ele. A outra questão, a tribulação ou a angústia? Ele fala angústia. Angústia é o quê? Uma tristeza profunda. Será que uma tristeza profunda pode apagar o amor que nós sentimos por Deus? Será que uma tristeza pode derrubar, tirar o nosso foco do Senhor? Quem nos separará desse amor? A tristeza não pode fazer isso. Ela não tem esse poder. Entende? Depois o apóstolo Paulo fala sobre a perseguição. Ele diz, a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Aí ele vai para o campo da perseguição. Será que se você está sendo perseguido no trabalho, ou por algum amigo, ou por alguma pessoa, ou por algum familiar, isso não pode esfriar o seu amor por Cristo. Isso não pode mexer na confiança, na fé que você tem em Cristo. Por quê? Porque a perseguição faz parte. Deus permite a perseguição. Por quê? Porque quando nós somos perseguidos, nós chegamos mais perto de quem pode nos dar segurança. Amém. Pode perceber que quando você é perseguido, você fica mais perto de Deus. Amém. Quando nós somos perseguidos, nós ficamos mais perto de Deus. Por quê? Porque estamos sendo perseguidos. Quando nós estamos sendo perseguidos, nós queremos ficar muito, mas muito pertinho de Deus. Nós queremos ficar muito perto dele. Por isso que Deus permite as perseguições. Porque Ele quer que você fique pertinho dele. Amém. A perseguição não é para destruir você, para nos destruir. A perseguição é para nos fortalecer. São testes que nós temos que passar na vida.
São testes que nós temos que enfrentar, sabendo que nós já somos vencedores. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos mais vencedores. No versículo 37, o apóstolo diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Então nós somos vencedores. Amém. Por aquele que nos amou. Então a perseguição não vai conseguir parar você, não vai conseguir me parar. Amém. Porque nós somos mais do que vencedores. Mas não porque nós podemos, não porque nós somos fortes. Não. Nós somos mais do que vencedores porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque Ele venceu primeiro. Amém. É por isso. Então, nem a perseguição pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Fome. O apóstolo Paulo diz, ou a fome. O que é a fome? O que pode gerar fome? A palavra fome, ela pode nos trazer vários significados, né? Pode trazer várias ilustrações aqui. Pode ser a fome física, falta de alimento, dificuldades. Pode ser a fome espiritual, vazio espiritual. A fome pode também representar aqui uma situação de isolamento, vazio espiritual, vazio emocional, vazio físico, né? Que é quando a pessoa está passando dificuldades com alimentos. Então a fome representa inúmeras coisas aqui. Vazio existencial. Vazio existencial, aquela pessoa que começa a buscar, a pensar por que eu estou na Terra, por que eu estou aqui, qual é o propósito disso, por que eu passo sempre por isso, né? Será que Deus não está vendo isso? Quero dizer para você que Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor vê tudo, né? Mas às vezes Deus deixa a gente passar, deixa a gente ter fome, porque Deus quer que a gente se alimente dele. Amém. Jesus disse no deserto, quando foi tentado pelo inimigo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero dizer para você que nem só do pão viverá o homem, nem só do alimento viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus é a última. A palavra de Deus é o que define de fato o que vai acontecer, o que vai ter. É a palavra de Deus que dá o desfecho na nossa vida. Depois o apóstolo Paulo vem falar sobre nudez. Nudez. Nudez também tem um significado parecido com fome. Uma pessoa que não tem nada, que se sente vazio também, espiritualmente. Que se sente abandonado, muitas vezes. Que se sente isolado de todos. A nudez. Ou alguma escassez. A pessoa que tem escassez de amizades ou de alguma coisa que ela precise, né? Uma pessoa que está passando uma situação muito difícil. Uma pessoa que está passando algo que tenta sempre destruí-la. Depois o apóstolo Paulo fala de perigo, né? O que é o perigo? O que é o perigo que o apóstolo Paulo diz? Pode ser um perigo de vida, pode ser uma ameaça. Às vezes a pessoa está sofrendo uma ameaça. Olha, se você seguir esse Jesus aí, se você continuar nesse negócio, eu vou cortar as minhas relações com você. Se você continuar com isso, eu vou cortar a minha ajuda, que eu te ajudo sempre. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, seguido de ameaças, perigo. A pessoa começa a correr perigo.
ou às vezes até uma ameaça de morte, né? O apóstolo Paulo, ele abre essa lista para diversas situações, em diversos tempos. Porque na época do apóstolo Paulo, o perigo era que quem falasse do amor de Jesus poderia ser morto. Hoje ainda nós temos isso. Alguns países não permitem que você fale do amor de Deus. E se você falar, você pode ser preso e pode ser morto, julgado e morto. Então, o perigo. Depois ele fala da espada, né? O que a espada quer dizer? Condenação, né? Condenação de pessoas, justiça própria das pessoas, né? Vingança. Uma pessoa se coloca no caminho da outra para falar, eu quero me vingar de você. E aí a pessoa acaba ficando nervosa ou nervoso e acaba deixando o amor de Deus por isso. Eu vou parar de seguir Jesus porque eu fui ameaçado. Eu estou passando por uma situação de vingança. E parece que Deus não escuta minhas orações, Deus não escuta o meu clamor. Quero dizer para você nessa manhã que Deus está escutando, que Deus escuta. Ele sempre vai escutar. Então eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo coloca essas situações porque são situações extremas da vida. Onde nós temos que provar se nós conhecemos Deus, se nós queremos Ele, se nós queremos ter uma vida eterna com Ele. São situações extremas. A outra situação que ele coloca é morte. A morte. Alguns países do mundo têm vários missionários. E muitos desses missionários são colocados à prova da morte. Na época do apóstolo Paulo, muitos que falaram, ou que proclamaram, ou que continuassem proclamando Jesus, seria julgado e morto. Muitos continuaram a falar do amor de Deus. Foram mortos, mas não deixaram de falar. Por quê? Porque após a morte existe a vida eterna. Existem dois caminhos depois da morte, como diz a Bíblia. A vida eterna ou a morte eterna. Existe a alegria eterna ou a condenação eterna. Existe a vida eterna ou a morte e destruição eterna. Então, o apóstolo Paulo, depois da morte, ele fala sobre a vida, né? Quando ele fala da vida, ele menciona as coisas boas da vida, os prazeres da vida, né? Os prazeres que uma pessoa tem na vida. Vários tipos de prazeres nós temos na vida. Nós temos prazer de viajar, nós temos prazer de comer, nós temos prazer em uma festa, né? Nós temos esses prazeres. Mas nenhum desses prazeres pode nos afastar do amor de Cristo. Nenhum. Nós temos um prazer de sair com a nossa família, né? Nós temos um prazer de se reunir entre amigos, igreja, enfim. Mas nenhuma dessas coisas, desses prazeres podem nos atrapalhar de seguir Jesus. Nenhum deles. Porque, consequentemente, quando uma pessoa deixa de seguir Jesus, automaticamente ela se separa do amor de Cristo. O amor de Cristo não se separa dela, mas ela decide se separar. O amor de Cristo não se separa da gente. Nós decidimos separar dele em algumas vezes. Quando a gente entra em pecado, a gente se separa do amor de Cristo. Quando a gente se arrepende, a gente volta para o amor de Cristo. Entende? Então o apóstolo Paulo está dizendo que a vida, as coisas da vida, não podem nos separar do amor de Cristo. As coisas boas da vida, quem prepara é Deus.
Mas ele não prepara as coisas boas para você deixá-lo. Ele prepara as coisas boas para você curtir isso, para você ter alegria nisso, prazer nisso. Mas ele não permite isso para que você se separe dele, para que você se distancie dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo que as coisas da vida podem separar uma pessoa do amor de Deus. Olha que interessante que jamais isso poderia afetar uma pessoa. Mas infelizmente afeta. Às vezes uma pessoa recebe uma bênção muito grande, ao invés dela continuar, ao invés dela se firmar mais ainda, ela se afasta de Cristo. Por quê? Porque ela vai curtir os prazeres da vida. Ela vai aproveitar a vida de uma maneira errada. Porque mesmo nós sendo cristãos, nós podemos aproveitar muito bem a vida. A gente pode aproveitar a vida de uma maneira muito saudável, muito boa, sem afetar a nossa vida espiritual. Quantas pessoas que eu já vi recebendo bênçãos e se perdendo lá na frente, porque foram aproveitar a vida de uma maneira errada. Não souberam separar. Porque nós viajamos, nós passeamos, nós vamos em restaurantes, nós curtimos as coisas boas da vida, mas nós não negociamos o amor de Cristo. Em hipótese alguma. Passei por grandes tribulações, passei por grandes guerras, passei por grandes coisas aqui que foram faladas, perseguições, angústias, passei por momentos de espada, passei pelos momentos do perigo. Passei por tudo isso aí, queridos. Você deve ter passado por situações que eu já falei aqui também. Mas o amor de Deus que está em Cristo Jesus é inegociável. Eu aprendi que é inegociável isso. Inegociável. Eu não negocio por melhorias de salário, eu não negocio por negócios melhores, eu não negocio esse amor porque eu vou ter lá na frente eu vou ganhar muito dinheiro, eu não negocio isso. Isso é inegociável. Porque a pessoa pode negociar aqui, ganhar aqui, mas lá na frente ela vai perder. Entende? Então, quando o apóstolo Paulo fala de vida, fala de boas coisas, de prazer, ele está falando de coisas muito difíceis de ser enfrentadas também. Você pode estar me perguntando, mas como pode uma coisa boa ser tão difícil? Porque muitas coisas boas podem nos afastar da melhor coisa que temos, que é Deus, que é Cristo. Entende? Então as coisas da vida, as amizades, não podem nos afastar. A pessoa que é amigo, amiga, ela é amigo e amiga em qualquer situação. Entende? Eu já vi pessoas deixar Jesus porque um amigo falou que ia perder a amizade, a amiga falou que ia perder a amizade. Para mim, essas pessoas nunca foram amigos ou amigas. Entende? Um amigo não pode virar as costas para o outro quando um está bem financeiramente e quando a pessoa fica mal financeiramente. Porque quem faz isso não pode se considerar amigo. Entende? Eu me lembro de um fato que está na Bíblia, que Jesus fala aos discípulos: vocês são meus amigos. Mas por que ele chama os discípulos de amigos? Porque os discípulos estavam com ele o tempo todo. Quando Jesus era caluniado, quando Jesus era chamado de impostor, quando Jesus era chamado de um homem que estava trazendo a blasfêmia, os discípulos continuavam junto dele. Na alegria e na tristeza. Eram amigos. Então, se você tem alguém que é seu amigo em momentos bons e ruins não, então essa pessoa nunca foi o seu amigo ou sua amiga. Então, e essas pessoas às vezes podem até atrapalhar o relacionamento com Deus. Amém. Não podemos colocar os amigos, os parentes na frente desse relacionamento.
A Bíblia diz que nós temos tempo para todas as coisas. Temos tempo para a família, tempo para o Senhor, tempo para trabalho, tempo para curtir as coisas da vida. Nós temos tempo para tudo isso. Tudo isso já foi separado. Quando Salomão fala em Eclesiastes, ele está mostrando tudo isso. Aí o apóstolo vem e fala de anjos. Ele fala de principados, potestades. Ele começa a dizer aqui no versículo 38. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Romanos 8, 38. Nem os anjos, nem os principados, nem a potestade. O que ele está querendo dizer aqui, queridos? Sobre domínios, sobre domínios celestiais, domínios terrenos. Nem os governantes que existem hoje, nem os governantes celestiais, nem anjos, nem demônios, nem outra qualquer criatura pode nos separar do amor. Marli está falando aí. E isso é uma coisa que acontece com todos nós. Quando aceitou Jesus, uma amiga muito querida se afastou. Todos nós passamos por isso. E isso entra no quesito da morte. Porque nós morremos. Literalmente, a gente morre para algumas pessoas porque a gente aceitou Jesus. Mas nós precisamos uma coisa que o Espírito Santo tem falado conosco. É algo muito importante, principalmente no que nesse momento que a gente está vivendo. Nós precisamos de posicionamento. Isso muitas pessoas não conseguiram assim, que isso é algo que faz parte do nosso caráter. Posicionamento. Na alegria e na tristeza, independente do momento que a gente está vivendo, das pessoas que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um posicionamento de quem nós somos em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? Qualquer uma das coisas que a gente vive, ou que a gente convive, ou com as pessoas que nós convivemos, nós precisamos demonstrar um posicionamento de quem nós somos em Cristo. Porque, como o pastor disse, o posicionamento de Cristo para conosco não muda, porque nós vamos sempre ser amados por Ele, mas nós precisamos demonstrar um posicionamento de quem nós somos, do que nós acreditamos, do que nós confiamos até a morte. Até a nossa morte física, nós precisamos demonstrar esse posicionamento. Aí, através desse amor e desse posicionamento, muitas pessoas podem se render a Cristo por conta do nosso posicionamento. Nós precisamos mostrar testemunho de quem nós somos em Cristo. E que, dependente da situação, na alegria, na tristeza, no dinheiro, na falta de dinheiro, na tristeza, em qualquer fase que nós estejamos passando, porque existe um ciclo na nossa vida que o próprio Jesus fala que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é essa fé e esse tipo de posicionamento que ele espera de ver em cada um de nós. Nós precisamos nos posicionar diante do mundo lá fora, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém. Queridos, quem desiste da amizade não é a gente. Quem desiste da amizade é a outra pessoa. Que em muitos casos não quer respeitar. É ela que desiste da amizade, não é a gente. Não é porque a gente aceitou Jesus e fala, a partir de hoje eu não quero ser mais seu amigo porque você não conhece Jesus. Não funciona assim. Porém, automaticamente, em algumas situações acontece. Porque às vezes você ia para determinados lugares que hoje você não sente mais vontade de ir. Não é porque um pastor falou, não é porque a igreja proibiu. A igreja não proíbe nada. O pastor não proíbe nada. Nós temos livre-arbítrio. Entende? Quando uma pessoa quer uma coisa, ninguém proíbe ela nada. Até mesmo quando uma pessoa quer uma coisa errada, quando a vontade dela está focada numa coisa, nem pastor, ninguém consegue segurar essa pessoa. Não. E nem Deus, em muitos casos, não consegue parar essa pessoa porque ela agiu com o livre-arbítrio. Quando Eva pecou com Adão no jardim do Éden,
Adão recebeu todas as instruções de Deus. Quando Eva decidiu comer daquele fruto, nem Deus pôde parar Eva. Por quê? Porque Eva agiu no seu livre-arbítrio. Eva agiu diante de uma tentação. Eva escolheu. Entende? Então, quando a gente conhece Jesus, alguns amigos se afastam mesmo. Mas não pense você que você vai ficar sem amigo ou amiga, porque Deus traz novos e novas. Entende? E no futuro, aquela pessoa que se afastou pode entender quem você é e pode voltar a ser seu amigo ou sua amiga. E volta porque entende, porque Deus mostra. Porque Isso Deus, você pode ter certeza. porque Deus mostra para essa pessoa que a amizade, o relacionamento ali, não pode influenciar no maior relacionamento que ela tem, que é com a divindade, que é com Deus. Ninguém pode entrar na frente de Deus. Amém. Nem a nossa família, nem os nossos amigos, nem os nossos filhos, nem os nossos cônjuges, ninguém pode entrar na frente do relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus ele é muito profundo. Ele é um relacionamento de vida eterna. Ele é algo que ninguém pode substituir. O relacionamento com Deus, o amor de Deus, ele é insubstituível. Então a gente não pode comparar o amor de filho. Eu tenho uma filha, mas eu não posso me comparar o amor que eu tenho com ela com o amor que eu tenho a Deus. O amor que eu tenho a Deus é muito maior do que o amor que eu tenho a ela. E detalhe. E eu ensino, inclusive, para ela que o amor dela por Deus tem que ser maior do que o amor do que ela tem pelo pai dela. O pai dela que sou eu, terreno. Por quê? Porque quando nós temos amor a Deus, nós aprendemos a fazer a coisa correta, certa. Porque Deus não tem aquela coisa, não tem aquele lado emocional envolvido demais. Deus tem o tempo certo, Deus conhece o nosso profundo, Ele sabe até onde a gente quer ir. Entende? Então quando o apóstolo Paulo fala disso, nem anjos, nem principados, nem potestades, nenhuma autoridade pode nos separar do amor de Deus. Pode até tentar. Pode tentar. Mas por quê? Porque é o posicionamento. Amém. O apóstolo Paulo, ele passou por naufrágios, ele passou por prisões, Por enfermidades, ele ficou doente. Tem uma pessoa que fala que pensa assim, quem é cristão não pode passar por enfermidades, não fica doente. Engano seu. Porque Jesus falou, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então, diante de uma doença, diante de qualquer coisa, vocês têm que ter o bom ânimo. O que ele está dizendo? Enfrentar isso, porque eu estou com vocês. Mas é necessário que vocês enfrentem as aflições. Porque as aflições, as provações nos produz peso de glória. Fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa confiança em Deus. Quando a gente passa por uma situação difícil, o que a gente aprende? Não posso passar mais por isso, então vou evitar tal coisa. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Né? A gente passa por um momento que a gente desobedeceu a Deus de alguma forma, a gente passa por aquilo e fala, nossa, nunca mais. Então, quando Deus fala isso, a situação ela vai se apresentar novamente. Quando a situação difícil vem, é hora da gente posicionar. Não, por isso aqui eu não faço mais. Porque isso aqui eu me dei mal com isso. E quantas pessoas que a gente viu, que a gente sabe que se separaram desse amor por trocar por outra coisa, como há sofrimento, como há dor quando a pessoa escolhe deixar esse amor, deixar o amor de Cristo, se afastar do amor de Cristo por algo que lhes foi oferecido, por algo que houve algum tipo de encantamento. Como há sofrimento, porque não tem como você trocar pelo verdadeiro amor de Cristo algo que alguém pode te oferecer em troca. Você vai ver lá na frente que isso vai trazer sofrimento e dor. Como a gente tem visto esse tipo de caso, como a gente tem visto pessoas padecendo por conta de deixar. Você tem a certeza que você
conhece alguém, a gente conhece alguém que a gente viu que a pessoa se deixou levar por situações, deixou esse amor e sofre, até que um dia fala, Senhor, a questão é se posicionar e se arrepender e falar, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu deixei o primeiro amor, que eu deixei a tua presença, por isso, por aquilo. E o Senhor sempre está de braços abertos, porque o amor de Deus, o amor de Jesus por nós é incondicional. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, né? Então ele fala de anjos e potestade. Ele fala de domínios terrestres, terrenos, domínios celestiais. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nem o medo, nem das aparições de anjos, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada. Entende? Nem vozes, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nem governantes, nem leis, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada. Também ele diz sobre o presente. O apóstolo Paulo, no versículo 38, ele diz, nem o presente. O que é o presente? É o momento que nós estamos enfrentando. A situação que nós estamos enfrentando. Essa situação não pode nos separar do amor de Deus. Essa situação não pode fazer com que a gente fique desmotivado, fique desesperado ao ponto de magoar a Deus, de blasfemar contra Deus, de falar coisas ruins, de ter atitudes ruins, de escandalizar. O presente que nós estamos passando, que é a situação atual, estamos vendo sofrimentos não só aqui, mas em vários lugares do mundo. Nós temos que ter compaixão e pedir a Deus por essas pessoas. Pedir a Deus para que Deus alcance os familiares, pessoas que perderam outras e que jamais alguém entrará no lugar daquela. Ninguém pode substituir uma pessoa. Nem dinheiro. Nem um seguro de vida pode substituir uma pessoa. Nada pode. Nenhuma herança pode substituir uma pessoa. Então eu quero dizer para você que quando fala na situação atual, o apóstolo Paulo fala da presente, ele fala da situação atual. Então, a situação atual que nós estamos vivendo, todos sabem que essa pandemia, que se arrasta a cada 15 dias, que só Deus sabe a hora que vai terminar de fato isso, e que Deus está permitindo isso, mas porque Deus está provando o nosso amor. Certamente o que estou falando hoje aqui é o que nós estamos vivendo. Deus está provando se nós o amamos, se nós estamos conseguindo ter uma vida com Ele em casa, se a gente está conseguindo ler a palavra, se a gente está conseguindo se alegrar nele. Se nós estamos conseguindo orar, se nós estamos conseguindo buscar. Por quê? Porque o presente que nós estamos vivendo, mesmo se nós estivéssemos sem a pandemia, quantas coisas têm acontecido fora da pandemia? Né? Sequestros, roubos, mortes, crianças violentadas, queridos, tantas coisas. Se a gente tirar a pandemia de lado, nós vivemos coisas terríveis. Terríveis. Nem isso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem isso. Nem as coisas do presente. Ou seja, o apóstolo Paulo estava sendo avisado pelo Espírito Santo de Deus que as coisas que estavam presentes também não eram favoráveis a ele. E algumas coisas que estão no nosso presente não são favoráveis a nós. Né? Situações difíceis,
escassez de algumas coisas, permissões de algumas coisas ruins que entram na nossa vida. Mas é um tempo presente, porque também virá o futuro. E o apóstolo Paulo também fala do futuro. Ele fala de por vir. Por vir. Ele fala de futuro. A pandemia vai acabar. Mas e as coisas que vão vir ainda? Não digo coisas ruins, digo coisas boas. Porque quando fala por vir, ele está falando das coisas boas e ruins. Qualquer uma dessas coisas podem nos afastar do amor de Cristo. As coisas boas e as coisas ruins. Porque quando a gente lê, a gente pensa que só as coisas ruins podem nos afastar. E é um engano nosso. As coisas boas também podem. O apóstolo Paulo fala no versículo 39 de Romanos 8, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a altura. A altura pode estar relacionada com medo. Profundidade pode estar relacionada com medo. Né? Está relacionada a uma coisa ruim, porque às vezes você pode estar numa profundidade, algo numa situação de perigo profundo, ou de uma dor profunda, por exemplo. Ou também a pessoa pode dizer assim que está numa profundidade com Deus, mas na verdade ela está no raso, mas diz que está numa profundidade. Às vezes a pessoa está se afastando de Deus, pensando que está na profundidade, mas não está. Então o apóstolo Paulo fala, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem qualquer tipo de relacionamento. Nem relacionamentos, nem amizades, nem trabalho, nem posições. Amém. Nada disso pode nos separar do amor. Desde que tenhamos posicionamento. É o momento da gente se posicionar. Deus tem falado com a gente. É momento de se posicionar. Se a gente tiver que se arrepender, a gente deve se arrepender. Se a gente tiver que pedir perdão, a gente tem que pedir perdão. Se a gente tiver que nos humilhar diante da poderosa mão potente do Senhor, a gente tem que se humilhar. Porque o único que pode, está sendo provado a cada dia, que o único que pode nos livrar é o Senhor. Os médicos não podem, a situação não pode, mas o Senhor pode todas as coisas. Então é através dele que a nossa vitória virá. É através dele que o favor virá. É através dele que o livramento virá. É através dele que a paz virá. É através dele que a felicidade virá. Enquanto a gente não entender essa única verdade na nossa vida, a gente vive situações que um dia a gente está bem, e aí a profundidade, o amor de Deus, não é que o amor de Deus se afasta, nós nos afastamos do amor de Deus. E aí a gente começa a vivenciar situações que são desfavoráveis. A partir do momento que a gente volta, que a gente retorna, que a gente se posiciona, Deus, o favor de Deus, não fez relação ao que a gente está vivendo. Deus é Deus, o poder é soberano de Deus. Deus pode, num instante, acabar com tudo isso, porque o poder está nas mãos dele. Ele é detentor do controle de todas as coisas. Mas, quem sabe não, eu tenho certeza que muitas pessoas nesse tempo, é tempo de se arrepender. Eu tenho certeza que muita gente está voltando os olhos para o Senhor. E é isso que ele quer. Arrependimento, posicionamento.
quem nós somos em Cristo. O testemunho de quem nós somos em Cristo. Esse precisa permanecer inabalável, como Daniel foi. Vamos aprender. Eu estou orando uma vez. Vamos aprender a excelência de Daniel. Vamos nos colocar na presença de Deus. Eles tinham um espírito excelente. Eles se colocavam na presença de Deus 3 vezes ao dia. O Senhor precisa ver em nós, enxergar em nós um coração, sabe? Como a gente vê, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos nós somos a mesma coisa. Não há variação, não, sabe? Eu sinto que Deus está querendo ver, enxergar em nós pessoas que não tem variação de humor, não tem variação de quando eu tô bem, eu me afasto, quando eu tô ruim eu volto. Nós precisamos ser pessoas sem essa inconstância muitas vezes. Então nós precisamos ter um espírito inabalável diante do Senhor. Nos permanecer a mesma coisa, sermos a mesma pessoa, termos o mesmo caráter diante das pessoas de quem nós somos em Deus. Então o Senhor está precisando, precisa ver isso, enxergar isso em nós, nesse momento. Nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos em relação a isso. Posicionamento de quem nós somos em Cristo. Sempre, sempre. De manhã à tarde e à noite. De manhã à tarde e à noite. Não que nós não venhamos sofrer alguns tipos de coisas, alguns tipos de ataques, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. É essa posição que nós temos que ter em Cristo. A posição de fé, a posição de filhos de Deus, que independente da situação, Senhor, agindo tu na minha vida, quem impedirá? O Senhor pode todas as coisas. O Senhor permitiu. Hoje é que o pastor falou da leve e momentânea tribulação. Precisa gerar em nós um peso de glória, da gente poder enxergar quem é Deus na nossa vida. Leve e momentânea tribulação. Ontem à tarde a gente estava olhando para as nuvens, e aí vinha uma nuvem mais escura, daqui a pouco ela ia embora e vinha o solzinho. E aí eu até citei isso, eu falei, a nuvem é a leve e momentânea tribulação, ela vai passar, rapidinho ela vai passar. E ela passou, aí naquele momento o sol voltou. Então eu falei, é assim que nós precisamos enxergar na nossa vida. A nuvem negra, ela vem, a situação estranha, difícil, ela vem, mas logo ela vai passar. Esse é precisa ser o nosso posicionamento em Cristo. A situação difícil vem, mas logo ela vai passar, em nome de Jesus. E é interessante essa colocação da nuvem, porque essa pandemia começou na Ásia, né? A nuvem começou lá. Depois a nuvem começou o quê? Essa nuvem. Depois a América Latina, a América do Sul, depois um pedaço dela foi para a África. Entende? É uma nuvem. É uma nuvem de tribulação, uma nuvem de coisas ruins. Mas daqui a pouco o sol aparece e essa nuvem vai embora. E o sol volta a brilhar. E o sol volta a brilhar, porque o sol é o sol da justiça, o sol de Deus. Amém. É a claridade. Glória a Deus. Jesus disse, eu vim ao mundo para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse também, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem estiver em mim não andará em trevas. Amém. Então ele é a luz do mundo. Não importa se a sua vida está passando por um momento de escuridão. Eu quero dizer que Jesus é a luz do mundo, ele pode iluminar a sua vida. Ele tem o desejo de iluminar a sua vida. Por quê? Você pode estar passando por algumas dessas coisas que eu falei até agora, que o apóstolo Paulo colocou aqui. Você pode estar passando por um momento de tribulação, de angústia, perseguição, fome, perigo. Você pode estar passando por momentos de uma vida difícil. Você pode estar passando por momentos terríveis nesse presente. Mas o poder de Deus é maior. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe sua vida. Deus
guarde você com grande poder. Em nome de Jesus, nós estamos terminando essa live. Estaremos aqui em nome de Jesus.